Entre o céu e a terra, sou o mais honrado. É a frase mais arrogante da história dos animes. E é verdade. O cara que diz isso, tecnicamente, o mais forte do universo dele, não é um dos mais fortes, o mais forte, com uma margem tão grande que o mundo inteiro precisa ser construído em torno dessa exceção. As regras do jogo dobram para passar em volta dele, e mesmo assim, esse vídeo é sobre ele perder. Não uma luta qualquer, a luta. A luta que ele passou a vida inteira esperando. A única luta que poderia finalmente dar alguma coisa para ele, e ele perdeu. Mas esse vídeo não é sobre como ele perdeu pro Sukuna, é sobre como ele perdeu para si mesmo, décadas antes da luta sequer começar. Esse é o No Divã de hoje, e o diagnóstico começa com uma pergunta simples. Uma pergunta extremamente que ninguém no anime inteiro faz. Por que o cara mais poderoso que existe sorri daquele jeito? O sorriso do Gojo é a coisa menos compreendida desse personagem. Os fãs acham simpático, os inimigos acham irritante, mas nenhum dos dois faz a pergunta certa. Por que alguém sorri desse jeito? Gente feliz não sorri o tempo todo. Gente feliz sorri quando tem motivo para sorrir. A pessoa que sorri, sempre, em qualquer situação, com qualquer peso em cima, essa pessoa não está expressando nada, ela está protegendo alguma coisa. E o Gojo veste esse sorriso com a mesma naturalidade com que veste a venda. São dois mecanismos do mesmo jeito. A venda serve para guardar os 6 olhos, o dom que torna quem ele é, a técnica infinita, a capacidade de ver tudo, calcular tudo, não ser tocado por nada. A venda protege o mundo dos olhos dele, porque os olhos dele processam tanta informação que, sem filtro, seriam exaustivos até para ele. O sorriso protege a outra direção. O sorriso protege o Gojo do que os outros veem quando olham para ele, porque o que os outros veem quando olham para o mais forte nunca é uma pessoa, é um fenômeno, é um cálculo estratégico, é um problema a ser resolvido, um recurso a ser protegido, uma ameaça a ser controlada, uma lenda a ser reverenciada. Ninguém olha para o Gojo e vê simplesmente alguém. E o Gojo, ele entende isso. Ele não é burro, pelo contrário, seus olhos veem mais do que o resto. Ele enxerga o modo como cada pessoa está olhando. Enxerga que o olhar é sempre funcional, nunca pessoal. Então ele faz o que qualquer um faria se soubesse desde cedo que ninguém nunca vai olhar para ele direito. Ele vira um personagem. Sorriso perene, arrogância calculada, deboche, infantilidade, invulnerabilidade performada. Tudo isso é a apresentação pública do Gojo, e funciona. As pessoas caem na armadilha, acham que ele é exatamente o que mostra ser, e ninguém percebe que, por trás do sorriso, tem um problema filosófico antigo, um problema que a filosofia tentou nomear, um problema que há séculos não era encenado com tanta precisão quanto esse personagem encena. O problema chama reconhecimento, e foi um alemão chamado Hegel que o descreveu melhor. Hegel tinha uma ideia incômoda sobre como a gente se torna a gente. A ideia é mais ou menos assim: você não vira uma pessoa sozinho, você vira uma pessoa porque em algum momento outra pessoa olhou para você e te devolveu uma versão de você mesmo que você pôde aceitar. Parece simples, mas escondido aí tem uma dependência que incomoda pra caramba. Você precisa dos outros para existir completamente, não emocionalmente, estruturalmente. A sua identidade não se forma no espelho, ela se forma no olhar do outro. Hegel chamou isso de reconhecimento e fez uma cena famosa para ilustrar. Dois sujeitos se encontram, cada um quer ser reconhecido como soberano. Os dois entram em uma luta. Um cede por medo da morte, vira escravo. O outro vence, vira o senhor. A primeira leitura é óbvia: o senhor ganhou, o escravo perdeu. Mas o Hegel dá um giro, e é nesse giro que a coisa pega. O senhor ganhou o que exatamente? Ele queria ser reconhecido, queria que a outra pessoa olhasse para ele e dissesse, implicitamente, eu te vejo como um igual. Mas para conseguir o reconhecimento, ele venceu a luta, e ao vencer, rebaixou o outro à condição de escravo. Agora ele é reconhecido, por um escravo, por alguém que ele próprio acabou de decidir que não é igual a ele. O reconhecimento do escravo não vale, porque o senhor precisa ser reconhecido por um igual, e matou o igual ao virar o senhor. A vitória do senhor é a coisa mais vazia que a filosofia já descreveu. Ele ganhou tudo e perdeu a única coisa que a luta podia dar. Agora, segura isso e pensa no Gojo. O Gojo é o senhor hegeliano em estado puro, só que ele nem precisou lutar. Ele nasceu vencedor. A condição hegeliana pressupõe que a luta pelo reconhecimento acontece, que tem um momento de embate, que você pelo menos teve a chance de encontrar um igual no campo. O Gojo não teve. O Gojo abriu os olhos pela primeira vez e já era mais forte do que qualquer pessoa que ele ia encontrar. Os 6 olhos vieram antes da escolha, a técnica infinita antes do desejo. Ele venceu a luta antes de entrar nela. E aí a maldição do Senhor deixa de ser uma maldição, vira condição de existência. Todas as pessoas que olham para ele são, por definição estrutural, inferiores. Não porque ele queira, porque é o que elas são em relação à força dele. Então o reconhecimento que o mundo tem para oferecer ao Gojo é sempre o reconhecimento funcional. Ele é o pilar, ele é a arma, ele é o professor, o protetor, o último recurso, a garantia. Todas essas palavras olham para a função.
Nenhuma olha para ele. E o Gojo sabe. Ele sabe que nunca vai ser visto. Não por má vontade dos outros, por posição ontológica dele. Ele tá alto demais para ser alcançado. Os olhos que olham para ele estão todos olhando de baixo. E quem olha de baixo não enxerga uma pessoa, enxerga um monumento. É impossível se sentir visto quando você é um monumento. A solidão do Gojo não é falta de companhia. Ele tem companhia o tempo todo, alunos, colegas, admiradores. A solidão do Gojo é a falta de um par, mas teve uma exceção. O Gojo jovem, na academia Jujutsu, encontra um moleque que acompanha o ritmo dele, nem no mesmo nível da técnica infinita. Isso não existe. Nunca existiu, nunca vai existir, mas perto bastante para ter peso, perto bastante para ele poder conversar sem ter que baixar a linguagem, perto bastante para ser um interlocutor real. Suguru Geto. Não é amizade no sentido convencional que a gente tem dessa palavra. É a única janela hegeliana que se abriu na vida do Gojo. A única relação em que o reconhecimento tinha chance real de acontecer. Porque o outro era alguém que ele não tinha vencido, alguém que ele não havia rebaixado para chegar onde estava, alguém que simplesmente estava lá, junto, sem que a desigualdade entre eles definisse a natureza do vínculo. Por isso a frase, você é o meu melhor amigo, saindo da boca do Gojo, não é sentimental, é ontológica. Ele não tá dizendo que eu gosto muito de você, ele tá dizendo, você é a única pessoa, nesse mundo inteiro, que consegue me devolver um olhar. Tudo que existe para mim, no sentido pleno da palavra, passa por você. Se você sumir, sumiu o que me constitui como alguém. E aí o Geto desce. Não importa para esse vídeo sobre os detalhes do porquê o Geto desceu. Isso o anime explica. Importa o que acontece com o Gojo quando o Geto desce. O que acontece é o fim da janela. O Gojo não sente o luto que uma pessoa comum sente ao perder um amigo. Isso seria doloroso, mas sobrevivível. O Gojo sente uma coisa estrutural. Fechou a última porta de reconhecimento que estava aberta para ele. E fechou sem substituto. Porque não existe substituto. O Geto era um fenômeno quase estatisticamente impossível. Alguém com força suficiente para caminhar ao lado do mais forte. E esses fenômenos não acontecem duas vezes na mesma vida. A partir desse momento, o Gojo está oficialmente e tecnicamente sozinho. Repara numa coisa, o sorriso dele não mudou. Isso vai ser importante depois. O Gojo perde o Geto, perde a única possibilidade estrutural de reconhecimento na vida adulta dele. E continua sorrindo, continua arrogante, continua debochado, continua com a venda no rosto. Porque não tem o que mudar. Ele já sabia, ele sempre soube. A perda do Geto só confirmou um diagnóstico que já estava fechado desde a infância. E a partir daí, o Gojo vai tomar a decisão mais audaciosa da vida dele. Ele vai tentar fabricar iguais. Essa é a parte do anime que pouca gente lê direito. O Gojo se torna professor. Isso é tratado, na maior parte do tempo, como aspecto secundário. Ele dá aula, treina uma turma, forma a próxima geração. Eficiente, carismático, descompromissado. Típico do Gojo. Mas é muito mais do que isso. A decisão do Gojo de treinar alunos é a decisão mais filosófica que esse personagem toma. E a mais corajosa. Ele está conscientemente tentando resolver o problema hegeliano da vida inteira dele. Se o mundo não produz iguais para ele, ele vai plantar o mundo que produz. Escuta essa frase com um ouvido filosófico. Ele está dizendo em público o que a maioria das pessoas só diz por dentro. Eu tenho que criar pessoas que consigam me acompanhar. Mas existem 3 camadas nessa aposta. 3 camadas que são também 3 tragédias sobrepostas. Lucidez. A primeira camada é a mais bonita do personagem. O Gojo, durante o projeto dos alunos, é o mais consciente que ele já foi. Ele enxerga a própria solidão com precisão cirúrgica. Ele sabe o que está fazendo, ele sabe por que está fazendo. Ele está usando a função dele, a de professor, a de formador, para tentar comprar, para si mesmo, a possibilidade de um dia ser visto. É raro a gente pegar um personagem e fazer um movimento filosófico tão claro e tão confessado. O Gojo, enquanto treina os alunos, é a versão mais lúcida dele. Mais do que no campo de batalha, mais do que na cena sorrindo. Ele está apostando a existência numa geração de adolescentes. Só que aí vem a segunda camada, a contradição. Hegel tem uma exigência brutal sobre o reconhecimento. Ele precisa ser livre. Reconhecimento coagido não vale. Reconhecimento comprado não vale. Reconhecimento dado por alguém que te deve alguma coisa não vale. O reconhecimento só te constitui como sujeito se vier de outra consciência que é soberana, que não te deve nada, que te olha porque quer, não porque precisa. E aqui a aposta do Gojo começa a se dobrar sobre si mesmo. Ele tá formando os iguais dele, tá, mas tá formando de cima, ensinando, moldando, abrindo o caminho. Quando os alunos chegarem lá, se chegarem, eles vão estar em condição de reconhecê-lo como igual. Ou a própria posição dele no processo, de professor, mentor, aquele que abriu o caminho, contamina, desde a raiz, o reconhecimento que eles poderiam um dia oferecer. Tem um problema quase impossível aqui. O Gojo quer iguais,
mas para produzir os iguais, ele precisa ser superior aos alunos durante o processo inteiro de formação. E no momento em que o processo se completar, a relação já vai ter sido estabelecida como relação de mentoria, de dívida, de cima para baixo. É como pedir para alguém te amar espontaneamente, depois de ter financiado a vida inteira dela. A gente não está dizendo que os alunos não iam amar o Gojo. Eles amariam. Eles amam. Mas amar o professor e reconhecer o igual são duas coisas que o Hegel não permite confundir. E o Gojo, no fundo, precisava da segunda. Então a aposta dele carrega um vício desde o início. O vício de que ele, por ser o mais forte, não sabe abrir uma relação que não seja de cima para baixo. Ele não tem como ensinar sem ensinar. A semente que ele planta foi semeada por alguém já deformado pela solidão. E aí vem a terceira camada, a mais cruel, a ausência. O reino prisional. No momento mais importante do projeto dos alunos, o momento em que a geração que ele plantou precisa crescer, o Gojo é retirado da cena, selado, tirado do mundo, por um período de tempo em que os alunos vão ter que se virar sem ele. E a narrativa de Jujutsu faz o que faria. Os alunos amadurecem na ausência, sofrem, perdem, se fortalecem, se tornam outras pessoas. O projeto dá sinais de que pode dar certo, mas dá certo na ausência dele. Ele semeou e não está lá para colher. Ele apostou na existência dos alunos se tornarem pessoas capazes de encontrá-lo de igual para igual, e quando eles começam a se tornar, ele não está mais na sala. Isso seria terrível se parasse por aí, mas não para, porque quando ele finalmente sai do reino prisional, quando ele finalmente volta para o mundo, ele não volta para os alunos, ele vai atrás do Sukuna. Mas agora a gente precisa revisitar uma coisa que ficou meio pendente lá no começo do vídeo, a soberba do Gojo. A leitura fácil dessa soberba é a leitura moral. Ele é arrogante, ele é egocêntrico, ele se acha melhor, e por isso ele perde. Isso é o tipo de análise que qualquer um que já assistiu um anime de análise de personagem consegue fazer em 2 minutos. Essa análise tem um nome, é julgamento fantasiado de interpretação. Esse vídeo não julga. A pergunta que interessa é outra. Como a soberba do Gojo se formou? A soberba do Gojo não é uma decisão. Ele não acordou um dia e decidiu ser arrogante. Ela também não é, como muita análise superficial sugere, uma armadura construída por escolha para se proteger de alguma dor. A soberba do Gojo é mais desconfortável do que qualquer uma dessas leituras. Ela cresceu sozinha, silenciosamente, em todo o tempo em que ninguém esteve perto bastante para desgastá-la. O que normalmente modera a tua noção de quem você é: atrito, relação, gente que te desafia, que te corrige, que te contesta. Você acha que é genial, alguém te mostra que você não é. Você acha que é justo, alguém te mostra que você foi injusto. Você acha que é o centro, o mundo empurra você para a margem. Isso é o que a filosofia chama de consciência de si na relação com o outro. A gente se ajusta porque o outro pesa na gente. O Gojo não teve isso. Ele ganhou a primeira luta, a segunda, a terceira e a milésima. Ele foi aumentando, e o atrito foi diminuindo, cada vez mais, até o ponto em que não sobrou atrito nenhum. O mundo inteiro desviava ao redor dele, como o trânsito desvia de um morro. E o ego sem atrito infla sozinho. Isso não é escolha, é física. Hegel de novo falou sobre isso, ainda que sem esse nome. Ele disse que a consciência do Senhor é uma consciência deformada pela posição. O Senhor não se enxerga, porque quem vê o Senhor é o escravo. E o escravo tem distanciamento, tem a posição, tem a resistência que permite enxergar. O Senhor está dentro de si, alto demais, sem ponto de referência externo. O Senhor não tem espelho. O Gojo não tem espelho desde os 12 anos. Os únicos olhos que podiam funcionar como espelho, capaz de devolver uma imagem dele, honesta, sem filtro, de altura igual, eram os do gueto. Depois disso, foi passando o tempo, anos, décadas, e o tempo, numa consciência sem espelho, faz uma coisa silenciosa. Ela deixa a consciência crescer, sem saber o que está crescendo. O Gojo foi ficando cada vez mais forte, sem perceber. A frase, por todo o céu e a terra, eu sozinho sou mais honrado, não é fanfarronice, não é bravata, ela é descritiva. Ele está literalmente descrevendo o mundo como 6 olhos dele enxergam. E ele fala em voz alta porque, para ele, não tem razão para não falar, não tem um par que possa discordar. A soberba do lado de fora parece vaidade, do lado de dentro é honestidade bruta. É a única forma disponível de falar para alguém cuja vida inteira confirmou, sem pausa nenhuma, a própria excepcionalidade. E aqui está o detalhe mais cruel do personagem, o detalhe que quando cai a ficha, muda tudo. Ele não sabe que a soberba cresceu, ele não sabe que virou ponto cego, ele não sabe que em algum momento ao longo dos anos ele parou de ser o mais forte do mundo e virou aquele que acredita, no osso, que nada pode quebrá-lo. Ninguém nunca pôs ele para provar. Ninguém nunca teve a força para tanto. Até o Sukuna. A luta do Gojo contra o Sukuna, do ponto de vista filosófico desse vídeo, não é o que ela parece ser à primeira vista. Parece o clímax, parece o embate dos 2 titãs. Parece a luta que o anime esperou uma era inteira para entregar. É isso, sim, mas é outra coisa junto. É o primeiro atrito real na vida adulta do Gojo.
Observa ele lutando, a postura, o sorriso de quem tá se divertindo, o jeito como ele comenta, provoca, debocha no meio de uma luta mortal. Isso não é só carisma de personagem, isso é uma pessoa que entra numa luta de vida ou morte com a certeza, profundamente enraizada, de que vai voltar dela. Ele tá feliz. Pela primeira vez em muito tempo. Porque pela primeira vez em muito tempo, tem alguém na frente dele que pode ser um desafio. Talvez, quem sabe, a palavra proibida, um igual. A esperança que os alunos demorariam anos para realizar, o Sukuna parece ter entregado em tempo real. E é por isso que ele perde. Ele perde porque entrou naquela luta com a armadura ligada, não a armadura da técnica infinita. Essa a gente sabe, a gente viu. A outra armadura, invisível, a cresceu em silêncio por tanto tempo que ele não sabe mais que ela existe. A certeza de que ele ia voltar. O Gojo não entrou naquela luta pensando que pode morrer ali. Ele entrou pensando que vai resolver isso sozinho e depois vai voltar para os alunos. O projeto dos alunos, a aposta filosófica da vida dele, estava no horizonte. Ele tinha planos para depois. Ele tinha depois. E é essa crença que mata ele. Não a soberba na frente do Sukuna. A soberba estrutural. A certeza silenciosa, não verbalizada, nunca contestada, de que ele faz parte do grupo pequeno daqueles que têm garantia de depois. Essa certeza, ninguém nunca contestou dele. O Geto, talvez, poderia ter contestado, mas foi embora antes disso acontecer. Os alunos não tinham altura. A vida não apresentou ocasião. E a certeza cresceu, e cresceu, até virar o ponto cego. O Sukuna não venceu o Gojo no talento, venceu no ponto cego. E aqui vem um momento mais bonito e mais cruel do personagem. Ele fecha os olhos. Esses são os olhos que veem tudo. Esses são os olhos que nunca deixaram passar informação nenhuma, em nenhum campo de batalha contra nenhum inimigo. Os olhos mais sofisticados que existem no universo dele. E esses mesmos olhos não conseguiram se ver. Eles podiam escanear qualquer coisa, menos a pessoa que os carrega. Eles enxergavam tudo no mundo, menos o que o mundo estava fazendo com a pessoa que os carregava. Eles deram ao Gojo tudo o que ele tinha, menos a informação mais importante, a única que poderia ter salvá-lo. Que ele estava sozinho, que a soberba tinha virado ponto cego, que ele ia perder. Os 6 olhos se fecham, e a última imagem do Gojo é a imagem de alguém que foi cego a vida inteira, num sentido muito específico. Cego de si, cego daquilo que ninguém nunca devolveu para ele. A morte do mais forte não é uma derrota, é uma revelação atrasada. Tem uma frase do Nietzsche que virou quase clichê de tão conhecida, mas que encaixa no Gojo de um jeito específico. Quem luta muito tempo com monstros deve cuidar para não se tornar também um monstro. Quando você olha muito tempo pro abismo, o abismo olha de volta. A gente costuma ler essa frase no sentido moral, como aviso. Cuidado com o que você combate, porque você pode virar o que combate. Mas tem uma leitura mais filosófica e mais dolorosa que cabe aqui. O abismo é qualquer coisa para a qual você olha por tempo demais, sem ser interrompido, sem ser atravessado por outro olhar. O Gojo olhou muito para ser o mais forte, décadas. Olhou e olhou e olhou, e em algum momento nessa mirada interrupta, o mais forte olhou de volta, não para domá-lo, para habitá-lo, para virar silenciosamente parte do que ele era. Ele não escolheu se tornar isso, ele se tornou isso porque passou tempo demais sozinho, olhando na mesma direção, sem ninguém para desviar o olhar dele. O Gojo é o mais forte, e por ser o mais forte, ele foi lentamente deformado pela posição, sem atrito nenhum para avisar que isso estava acontecendo. A força dele é o que o fez, e a força dele é o que o perdeu. As nossas maiores virtudes podem ser a nossa ruína, não porque são vícios disfarçados, porque são virtudes que crescem sem contrapeso. Esse vídeo não é sobre Gojo, nunca foi. Todo mundo tem uma parte de si que é forte demais, uma área em que ninguém consegue alcançar. Pode ser trabalho, você é o que resolve, pode ser família, você é a rocha, pode ser a competência, você é o que está sempre certo. Não importa qual seja, todo mundo tem uma. A parte de você que os outros nunca contestaram, a parte de você em que há anos ninguém chega. E enquanto ninguém chega, essa parte cresce, silenciosamente, sem você perceber, sem você escolher, até o dia que ela vira armadura, e depois vira ponto cego, e depois vira você inteiro. Então, pensa nessa pergunta por uns segundos. Qual é a parte de você que ninguém nunca teve a força para contestar, e o que ela virou? Não responde rápido, não responde para impressionar, não responde como quem já sabe. Responde como quem abriu pela primeira vez a pergunta. O Gojo fechou os olhos no final. Espero que você consiga abrir os seus antes.